hoje nesse vídeo aqui você vai aprender 5 coisas aí que a maioria das pessoas, a maioria esmagadora das pessoas aprendem somente na fase adulta. E pelo menos um desses 5 você só aprendeu na sua fase adulta, você pode ter certeza aí. Sabe por quê? A sociedade não ensina para nós que somos criança, para nós que somos adolescentes aí, esses quesitos. A gente realmente tem que aprender na fase adulta. Bora lá para cada um deles? O primeiro é referente a controle financeiro. Raramente tem uma criança ou um adolescente que alguém ao redor dele ensina a ter controle financeiro. Primeiramente, a escola, principalmente para quem estuda em escola pública. Eu não posso falar sobre escola particular porque eu nunca estudei em escola particular. Mas a escola pública, ela não tem nenhuma matéria, nenhuma parte, nenhum quesito que ele vai te ensinar a ter um controle financeiro. Pegar o seu dinheiro e saber gerir esse dinheiro. A sua família, provavelmente, se você veio de uma família pobre, por exemplo, ele não vai te ensinar a gerir o seu dinheiro, sabe por quê? A gente aprende a gerir o nosso dinheiro não olhando para outras pessoas, e sim para nós mesmos. Se a gente vem de uma família que normalmente é uma família, fazer assim, já desestruturada financeiramente, que ela nunca tem dinheiro sobrando para, por exemplo, toma aqui, filho, R$200 para você gastar de alguma forma. Então, se você tem uma família que nunca te deu dinheiro para nada, possivelmente você nunca teve esse controle financeiro. Você nunca teve dinheiro para pegar aquele dinheiro em mão e falar assim, esse dinheiro eu vou fazer o quê com ele? Se você nunca teve dinheiro, você dificilmente vai saber o que é ter um controle financeiro. E muitas das pessoas aprendem isso na fase adulta. Quando chega ali normalmente com 17, 18 anos, 19, que você arruma o seu primeiro emprego, que aí você começa a ter a sua primeira renda, que você aprende com os baques da vida a ter o controle. Por isso que no Brasil tem muita gente endividada, porque não é endividado na fase da adolescência, e sim na fase adulta. Você pode pesquisar, no Brasil tem muita gente endividada nessa fase adulta ali, que você chega na fase adulta, você nunca teve esse controle, quando você pega o seu primeiro dinheiro, você sai gastando de qualquer forma, e com o tempo você aprende isso. Eu aprendi isso no começo da minha adolescência, no começo da minha fase adulta eu também aprendi isso. Os primeiros dinheiros que eu fui ganhando, que foi até com artesanato, que eu sou professora de artesanato hoje em dia, eu também não tive esse controle, o que eu faço com esse dinheiro aqui, porque eu nunca aprendi na escola, eu nunca aprendi, minha família nunca me ensinou isso, literalmente, você tem que pegar esse dinheiro, e você faz isso. Então a gente vai aprendendo literalmente na fase adulta. À medida que a gente vai ganhando dinheiro, vai cometendo aqueles erros, e a gente vai percebendo aqueles erros, que aí você começa a ter aquele controle. E tem muita gente que começa erros tão grandes, que depois ficam difícil até de arrumar esses erros. Quantas pessoas que eu tô falando aqui agora acabam ficando endividadas ali com dívidas em cartão de crédito, dívida pode ser assim com parentes, amigos, até com dívidas com agiotas ali no caso, e depois fica difícil você ter esse controle ali. Eu falo que deveria ser uma coisa que tinha que ser uma das matérias obrigatórias na escola, nem que fosse uma aula por semana, a escola ali no caso ensinar para determinada alunos ali, como que tem esse controle financeiro, como que você gera a sua vida quando você ganha um dinheiro. Isso ajudaria muito, porque só depender da família, muitas famílias você sabe que infelizmente não fazem isso. Eu, por exemplo, a minha família também nunca me ensinou isso. Se tivesse essa matéria na escola, provavelmente faria muita diferença na fase adulta de muita criança que vai crescer e virar adulta ali no caso. Então, essa é a primeira coisa que eu aprendi na minha vida adulta, que é o controle financeiro ali no caso. Provavelmente você aprendeu isso na sua vida adulta também ali. E a segunda aí é que as coisas nem sempre saem como planejado. Muitas pessoas também aprendem isso na fase adulta. Por quê? Normalmente quando a gente é criança e adolescente, os pais têm aquele proteção em cima de nós, que quando alguma coisa dá errado, eles vão lá e tentam consertar para você. Quando você é criança, se você vai lá e leva um baque, não vou falar todas as famílias, mas a maioria dos pais e mães são amorosos ali no caso. Então, quando você vai lá, trupiquei, cair, você é uma criança, até mesmo um adolescente, sua família, seus pais, sua mãe vai estar ali, vai cuidar de você. Quando você vira adulto e às vezes você tropeça, na maioria das vezes não tem ninguém ali para te ajudar. Então,
aprendemos na vida adulta que nem sempre as coisas vão dar certo ali, na sua adolescência, na sua fase de criança, provavelmente a maioria das coisas davam certo. E não porque elas davam certo em si, em você, mas sim porque tinha você e ainda tinha outras pessoas ao seu redor te ajudando. Quando você vira adulta, as pessoas normalmente se afastam porque elas falam assim, agora você é um adulto, agora você tem que se virar e você tem que fazer as coisas sozinho. Se você cair e tropicar, você tem que levantar sozinho. Quando você é criança, não, eles vão ali, vão te ajudar, vão perguntar se tu tá bem, se você machucou. Não, quando você vira adulto, você tem que resolver tudo sozinho. Você começa a aprender que nem sempre as coisas vão dar certo para você. E aí, às vezes, por que normalmente, quando o adolescente começa a virar adulto e as coisas começam a dar errado ali, muitos adultos viram aqueles adultos problemáticos, né? A gente vê muito essas reportagens, eu gosto desse jornal, falando sobre adultos problemáticos ali no caso, que crescem e não sabem estruturar a sua vida ali, porque as coisas começam a dar certo e ele não sabe se levantar sozinho. Então, por quê? Ele teve sempre alguém na vida dele que quando as coisas deram errado, tinha alguém ali para ajudar. Ah, eu fui ruim nisso daqui. Ah, teve alguém para ir lá ajudar ela, ó, você foi ruim nisso daqui, eu vou te ajudar aqui até você melhorar. Não, quando você vira adulto, você tem que, ó, eu fui ruim nisso daqui. Você tem que se virar, você tem que resolver esses problemas sozinho. Eu passei muito isso também. Quando eu era criança, adolescente, eu tive sempre a minha família ao meu redor me ajudando nas coisas ali. Quando eu cresci, eu comecei a ter os primeiros problemas, um deles principais foi a dificuldade de arrumar emprego ali. Eu tive que resolver esses problemas sozinho, tanto que eu entrei na vida do artesanato por causa disso. Então, os problemas que eu tinha na minha vida de adulto, eu tive que me virar, eu tive que me resolver. Dificilmente alguém chegava e me falava assim, ô Aracane, você tá precisando de alguma coisa? Você tá acontecendo alguma coisa com você? Você precisa de ajuda? Não. Quando você é criança, quando você é adolescente, tem sempre alguém ali ao seu redor tentando te auxiliar e tentando te ajudar. A partir do momento que você cresce, as pessoas acham que você tem que tomar conta da sua vida sozinha ali no caso ali. E aí você aprende que nem tudo é como esperado. Nem tudo vai dar certo na sua vida ali. Muitos adultos prosperam, começam a aprender, ó, se eu cair eu tenho que levantar, mas tem muitos adultos ali que têm realmente dificuldade com isso. Ó, eu caí aqui, às vezes continua caído ali, porque tem aquela dificuldade de levantar sozinho, porque teve muito ali alguém em cima dele, sempre ajudando ele em qualquer coisa que acontecer de errado na vida dele. E viram, que eu falei com você, os adultos problemáticos ali no caso ali. A gente vê muito esses adultos por aí, principalmente se você para um tempo para assistir reportagem, pra você vê muito ali. Eu, graças a Deus, consegui depois de um tempo, no começo foi difícil, depois que eu fiz 18 anos, 19, foi difícil, eu vi aí, toda vez que às vezes aconteceu alguma coisa errada, eu tinha que resolver sozinha, mas com o tempo eu fui aprendendo isso de pouquinho em pouquinho, resolver as minhas coisas quando alguma coisa não dava certo. Terceiro aí seria o tempo. Tempo, quando a gente é adulto, ele é precioso demais. Por quê? Quando você é criança, quando você é adolescente, o tempo para você não é tão precioso. Tanto que quando nós vira adultos, você vê que a maioria dos adultos fala assim, não, mas o tempo tá passando tão rápido. Você acha que o tempo tá passando rápido? Você aí como adulto acha que o tempo tá passando rápido, mas uma criança, vamos dizer assim, hoje, 26/8/2025. Você hoje acha que a vida está passando rápido. Mas se você olhar aos olhos de uma criança hoje em dia, dia 26/8/2025, ela não vai ver a vida passando tão rápido assim. É porque eu, por exemplo, para mim, acabou de finalizar o ano e iniciou janeiro agora. E nós já estamos finalizando o ano de novo. Então, para mim, fez isso daqui, já tá chegando no final do ano de novo. Não, quando você é criança, você não tem responsabilidades. Nenhuma. Literalmente, praticamente nenhuma responsabilidade. Você tem responsabilidade de coisa simples, banal ali, pode dizer assim. Quando você vira adulto, você tem muitas responsabilidades na sua vida. Muitas. Primeiro, a sociedade já te impõe muita coisa. Ela te impõe arrumar um carro, a sociedade te impõe arrumar uma casa.
Quantas vezes você tá no Facebook ou no Instagram e você vê, você já viu aqueles adultos de 30, 40 anos morando com a mãe ainda? Que coisa feia. Eu vejo muito isso, muito. Essas publicações assim, falando que um adulto de 30, 40 anos morando com a mãe é feio. Então você tem aquela responsabilidade. Então cada vez que o tempo passa pra você, você fala assim, já chegou aqui em tal época e até hoje eu não consegui minha casa. E amanhã acontece a mesma coisa, até agora não consigo minha casa. Então você tem esse monte de responsabilidades que você vai juntando esse monte de coisa em cima de você. E você acha que o tempo tá passando rápido demais porque você não tá conquistando as suas coisas. Uma criança, ela não precisa conquistar nada, porque ela já tem casa, já tem comida, já tem tudo que ela precisa. Se ela precisar de um brinquedo ali, ela tem um brinquedo à disposição dela. Se você precisar de alguma coisa, você tem que comprar as suas coisas. Então, quando você vira adulto, você toma essas responsabilidades que seus pais tinham em cima de você e você não precisava ter para você. Agora eu tenho essa minha responsabilidade. A casa da minha mãe não é minha casa. Enquanto você é criança, adolescente, é a sua casa. A partir do momento que você se torna adulto, essa não é a minha casa. Eu tenho a obrigação, porque a sociedade impõe isso para nós não podemos ficar morando com a nossa mãe até nós morrer, infelizmente, porque a sociedade impõe isso com nós, para nós, né, no caso. Então, você tem essa responsabilidade. E cada vez que você vai ficando mais velho de idade, mais esse peso vai pesando em cima de você. Então, se você faz, fiz 18, fiz 20, fiz 25, não, tô com 25 anos, até hoje eu não tenho minha casa. Tô com 30 anos e até hoje eu não tenho minha casa. Você começa aquele peso na sua consciência e para você o tempo tá passando rápido, porque tá passando, os dias estão passando e você não tá conquistando nada na sua vida. Então, esse daí é um dos principais que você pode assim, aprende na fase adulta, que é o seu tempo, ele é muito precioso para você. Então, os dias passam muito rápido e você acha, não tô adquirindo nada de importante. Então, o tempo pode ser assim, uma chave de controle da sua vida. O tempo vira um controle da sua vida que você acha que tá passando muito rápido. Raramente você vai ver uma pessoa falar assim, nossa, tá demorando a passar esse ano, né? Nós estamos em agosto ainda, já era para estar acabando. Dificilmente você vai ver uma pessoa assim. Pode dizer, se tem uma pessoa assim, você pode ter certeza, ela não tem responsabilidade nenhuma. Por quê? Se ela tiver alguma responsabilidade, com certeza ela vai achar que o tempo tá passando rápido demais. Eu mesmo tenho vários sonhos, literalmente vários sonhos. Um deles é conquistar o meu motorhome. Eu sou louca, literalmente louca para viver de motorhome, viajando o Brasil inteiro, pode dizer assim, o mundo inteiro, no motorhome. E a cada ano que passa, eu não conquistei meu motorhome, eu vou me sentindo mais velha e eu vejo que o tempo tá passando rápido demais. Por exemplo, eu já tô com 28 e até hoje eu não conquistei o meu motorhome. Já tem um tempo que eu tenho esse sonho, mas o motorhome não é tão barato assim, vocês sabem. Então, quando a gente vira adulta, a gente começa a ter esses pensamentos. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquele outro. Na fase de criança, eu queria aquele brinquedo tal. Você compra pra mim, mãe? Você não tem aquilo que você tem que comprar para você, o brinquedo. Então, isso é uma coisa que você aprende na fase adulta também, que o seu tempo ele é precioso. Se você vê, ele passa assim, em questão de segundos e às vezes você demora a conquistar as suas coisas ali. O próximo, que é o quarto ali, seriam os relacionamentos mudam com o tempo quando você vira adulto ali. Quando você tá na fase de criança e adolescência, você não tem muito, assim, maturidade para entender as coisas que acontecem ao seu redor ali. Então, muitas das vezes, você acaba aceitando muitas coisas quando você é criança, porque você acaba nem percebendo isso ali no caso ali. Quando você se torna adulto, você deixa de aceitar muitas coisas, tanto que você vê vários adultos ali. Quando você tá na escola, você tem muitos amigos. A maioria das pessoas são assim. Quando você tá na escola, você tem muitos amigos. A maioria das pessoas, quando saem da escola, que aí faz 18 anos que ela começa a virar adulta ali, elas começam a diminuir essa quantidade de amigos ali no caso. Eu era uma criança e um adolescente que eu era muito calma, muito tranquila, muito na minha. Então, eu não era aquela pessoa que tinha muitas amizades. Pode dizer assim, andava para baixo e para cima com amizades ali. Vão no shopping, vão tomar um sorvete, vão passear, tá na hora do recreio ali, eu tô com tantas pessoas ao meu redor, brincando, se divertindo, nunca fui essa pessoa. Eu tinha 2, 3, no máximo 4 amigos que eu poderia falar que é amigos que eu conversava geralmente, até mesmo na escola, assim.
Hoje em dia, eu não tenho nenhum amigo. Literalmente, eu falo assim, aquela pessoa que eu posso confiar ali no caso. E isso acontece com muitas pessoas ali. Então, naquela fase de adolescência ali, a gente deixa muita coisa passar, que quando a gente começa a se tornar adulto, são coisas que começam a fazer assim, irritar a gente, coisas que as pessoas fazem normalmente ali, a gente começa a perceber muita coisa com os olhares ali no caso ali. Então a gente acaba se afastando de muitas pessoas que se a pessoa fizesse aquela mesma coisinha quando a gente é adolescente, a gente não ia ter discernimento, maturidade suficiente para entender aquilo que aquela pessoa fez com nós e nós ia continuar amigo ali. Tanto que eu falei que na fase de adolescente a maioria das pessoas tem muitas pessoas ao redor, amigos, conhecidos ali, e quando você se torna adulto, você começa. E não é nem questão de tempo, porque eu não tô tendo tempo para sair com você. Quem gosta do outro, eu tenho um amigo muito bom ali, muito próximo, eu tenho 3, 4 amigos, resolve, acha um tempo ali. E sim, realmente nesse sentido, que a gente toma maturidade para ver muita coisa ao seu redor. Relacionamento é a mesma coisa. Quando você tá com 13, 14 anos, você tem aqueles primeiros namoradinhos, você não percebe muita coisa, não. Quando você tá na fase adulta, que você toma maturidade, que seu parceiro faz alguma coisa que você não gosta, você faz assim, Não mesmo, eu não aceito isso. Raramente as pessoas aceitam. Não, na sua fase de adolescente, você aceita muitas coisas ali no caso ali. Esse dia eu tava assistindo uma reportagem ali com o meu namorado aqui do lado e a reportagem estava falando que o cara tinha ido pra balada e tinha voltado para casa, a mulher foi brigar com ele, e aí ele, no caso ali, foi e brigou com ela também, e os dois separou. Muitas vezes na fase de adolescente, se alguém fala com você, você tá namorando seu parceiro, ele fala assim, eu fui na tal festinha tal de tal pessoa. Você não se importa, não, ele foi na festinha, tudo bem. Quando você se torna adulto, você começa a perceber muitas coisas ali que você não percebia. Até mesmo o jeito da fala da pessoa, como ela interage com você, você vê que percebe que tem uma coisa errada nisso dali. Você na fase de adolescente nem percebe. Você fala assim, fui na casa de tal pessoa ali. Às vezes você vai falar com você, conversei com tal pessoa que era muito legal, interessante, jogando a sua cara que às vezes, por exemplo, te traiu e você não percebe porque você não tem aquele nível de maturidade para parar e pensar naquilo. Na fase adulta, você aprende esse nível de maturidade. Então, o que acontece muito? Você se afasta de muitos amigos na fase adulta, então você pode ver isso com você. Quantos amigos você tinha? Você tem esses mesmos amigos hoje? Às vezes você tem amigos diferentes hoje em dia, mas aí você percebeu que aqueles amigos seus antigos não eram o que você esperava ali deles ali. E aí chegam novas pessoas e acontece que você começa também a perceber, essa pessoa aqui não dá, aquela pessoa ali não dá. Então, o seu nível, a quantidade de amigos que você tinha da adolescência para hoje em dia, faz aquela diminuição ali no caso ali. Então, as coisas mudam com o tempo e você toma mais maturidade para ver. Esse daí foi o quarto. O quinto ali, que seria um dos principais que na vida adulta muitos adultos pecam e muito, que seria o autocuidado, cuidar de si mesmo. Quando a gente é criança e adolescente, nossa mãe tá sempre perguntando pra gente, sempre levando a gente no médico. Raramente existem aquelas mães que não cuidam do filho. A maioria das mães tem, pode dizer assim, um amor próprio do filho, que cuida dos filhos direitinho. Então, eu tô falando dessas mães boas ali no caso. Então, elas cuidam de você, ela leva pra você pra tomar vacina. Se você tá passando mal, ela fica preocupada com você. E ali, qualquer coisinha que acontece com você, ela tá preocupada. Se você machuca, ela tá preocupada. Fala mãe, assim, mãe e pai em si, os dois, viu? Então, tem sempre alguém preocupado ali com você, ali no caso ali. Então, se você foi essa criança, assim, que teve sempre um autocuidado ali por alguém ao seu redor, quando você se torna um adulto, dificilmente você tem uma dificuldade de fazer as coisas sozinhas, literalmente fazer as coisas sozinho mesmo. Por quê? Toda vez que você foi no médico, sua mãe estava com você. Toda vez que você se machucou, falo mãe e pai ao mesmo tempo. Sua mãe estava ali com você. Quando aconteceu alguma coisa com você, sua mãe estava ali com você. Então, tinha sempre alguém ali tendo aquele cuidado com você ali.
Quando você vira adulto, você não tem esse mesmo cuidado com você, você começa a deixar essas coisas de lado, aquele autocuidado. Você não vai no médico a mesma frequência. Eu mesmo não vou no médico a mesma frequência que eu ia na época que era minha mãe. Minha mãe levava eu pra tomar vacina, então minha mãe era aquela mãe super protetora mesmo. Minha mãe sempre tava levando no médico pra fazer check-up. Eu mesmo tenho um tempinho quando faço check-up, tô precisando fazer mesmo. Então, minha mãe sempre foi aquela mãe, tipo, muito protetora mesmo. E quem tem esse tipo de mãe, normalmente quando se torna aqueles adultos ali, acabam tendo essa dificuldade de fazer as coisas sozinho, de ir no médico sozinho, de resolver os seus problemas, pode ser assim, sozinho ali, de autocuidar de si mesmo. Então, a maioria das crianças e adolescentes que teve pais muito protetores, muito cuidador, quando viram adultos, tem uma dificuldade, porque igual eu falei ali no vídeo aí para trás, quando você se torna adulto, a sua família acha que você tem que resolver os seus problemas sozinhos, e você tem que realmente resolver o seu problema, até porque você fez 18 anos, tem que ter ninguém atrás de você não, mas quando você estava na fase de adolescente, na fase de criança, ninguém falou com você, ó. Quando você for resolver esse problema sozinho, você faz assim, não. Ele vai lá e faz por você. Minha família foi muito assim. Quando aconteceu alguma coisa, ia lá e fazia por mim, não me ensinava. Ó, quando você for resolver as suas coisas sozinho, você faz isso, isso, isso. Minha família acontecia 2 coisitas. Ou eles faziam por mim, ou às vezes me julgavam. Ah, mas você fez isso errado, mas não ensinava a forma certa de fazer. Então, muitas famílias que são assim, quando a criança cresce, tem aquele nível de dificuldade de autocuidar de si mesmo. Ou eu tenho que fazer isso sozinho. Não, porque teve sempre alguém para fazer isso por mim. Aí eu tenho que ir no médico, aí eu tenho que tomar esse remédio. Quando eu era criança, adolescente, que tinha que tomar um remédio todo dia, minha mãe estava me lembrando. Então ela não colocava eu para fazer isso sozinho. Ó, você vai fazer isso sozinho, você vai tomar o seu remédio sozinho, viu? Não, ela fazia por mim. Então, ó, tá na hora do remédio. Ó, tá na hora do remédio. Eu sei que muitas mães são protetoras assim mesmo. Minha mãe foi comigo, literalmente, muito protetora. Então, fazia muita coisa pra mim. Então, quando eu cresci, eu tinha dificuldade hoje em dia eu já sei, já tenho controle sobre isso. Por exemplo, se eu precisava tomar um remédio, às vezes, que era 15 dias direto, eu, às vezes acabava esquecendo alguns dias, porque eu não tinha esse controle. E com o tempo, eu fui arrumando e tendo esse autocontrole comigo mesmo ali. Ainda não estou 100%, pode dizer assim, igual eu falei com você. Tem um tempo que eu não faço um check-up, tô precisando fazer um check-up de saúde. Mas eu aprendi a fazer muita coisa sozinha. Você que teve aqueles pais muito protetores, igual eu tive a minha mãe. Eu sempre falo minha mãe porque o meu pai morreu, eu era muito pequenininha, tanto que eu nem lembro dele. Então eu sempre falo minha mãe foi muito protetora comigo, me ajudava em tudo que eu precisava, até hoje mesmo, né? Ela liga, pergunta, hoje em dia ela liga pra mim, toda vez que eu vejo ela pessoalmente, ela fala, tá precisando de dinheiro? Minha mãe até hoje, ela assim, é cuidadora, protetora, então até hoje ela desse jeito. Então, ontem mesmo eu liguei pra ela ficou 2 horas conversando comigo, ela falou que eu tenho que ir lá pra poder ir no médico, e quando eu vou no médico, eu vou lá, não moro mais com ela, né? Mas quando eu vou no médico, eu vou lá, porque morei minha vida toda lá, então ela é até hoje muito protetora comigo. Então, você que foi aquele adolescente, aquela criança que sempre teve pais e mães muito protetora com você, esses quesitos que eu falei aqui, você só aprendeu na fase adulta e sozinho praticamente, porque minha família nunca virou pra mim, ó, Aracane, se você pega 100 reais, você vai pegar esses 100 reais e vai fazer o controle dessa e dessa forma. Você gasta com isso, investe nisso, pega aquela outra parte e faz isso. Não, eu aprendi isso na fase adulta. E todos esses dias que eu trouxe aí, literalmente, os 5 que eu trouxe aqui eu aprendi na fase adulta. Agora que você que assistiu até o final, você vai descer aí pra mim e comentar quais desses 5 quesitos que você aprendeu na fase adulta ali. E comenta também se você teve aqueles pais muito protetores, igual a minha mãe que tava ali em cima de mim, fazia praticamente muita coisa por mim. Tinha aquele cuidado muito protetor em cima de mim, ou se você teve aqueles pais que deixaram você fazer as coisas sozinho. Se você caiu, você teve que se levantar sozinho. Se aconteceu alguma coisa errada, você teve que fazer sozinho. Se você teve que tomar um remédio por 15 dias, você teve que tomar sozinho. Não tinha ninguém ali em cima de você. Conta aí qual tipo de pai você teve, o mais protetor ou menos protetor ali no caso.